Tramontina foi tratorado porque estava tentando passar pano para o STF, aí o Pavinato não perdoou. Tramontina, você sabe, né? Aquele cara que passou 40 anos na Globo, saiu da Globo, mas a Globo não saiu dele e nós vamos ver esse negócio agora. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Bora ver a treta! Sabe que tem alguns momentos que eu fico surpreso em ver você é um crítico feroz do STF. Né? Sou, claro. Não, eu sou um cara entusiasta do STF. Eu sou crítico dos sequestradores do STF. Tá. E é a sua posição que você vem defendendo e tal. Agora, eu fico um pouco assustado quando eu vejo as críticas ao STF ultrapassarem os limites do respeito à instituição. Porque se a gente for para os Estados Unidos, certo. A Suprema Corte Americana ela é conservadora. Tem acho que um juiz que não é conservador. Todos os outros são identificados como conservadores. A Suprema Corte tem dado algumas sentenças e tem tomado algumas decisões reafirmando decisões do presidente Donald Trump. Né? Algumas delas surpreendem, inclusive aquela relativa ao nascimento de bebês nos Estados Unidos e que muitas vezes o presidente americano tem determinado a saída do pai, da criança e tudo mais. Ok. Na Constituição diz que não pode. Mas a Suprema Corte toma a decisão, ninguém vai apredejar a Suprema Corte. E aqui, você vê algum juiz da Suprema Corte americana indo para o Caribe todo final de semana, indo para Mykonos, andando com um avião da Força Aérea dos Estados Unidos? Você vê algum juiz saindo na capa da The New Yorker, mostrando a sua linda capa e fazendo poses sexys? Você não vê um juiz da Suprema Corte americana descendo para a briga de bar? Mas teve esse ano denúncia contra o juiz que levou dinheiro de empresa. Tem 2 juízes que foram muito criticados. Não, porque viajaram. Mas ninguém foi preso por criticar o juiz. Mas não. Eita! Não foi? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: é que aqui, nos Estados Unidos, também houve denúncia contra juízes que aceitaram jatinhos, viagens e tudo mais. Quem está denunciado está preso? Quem denunciou está preso? Eu não acompanhei isso. Mas há uma outra atitude em relação à instituição. Porque nós passaremos e os presidentes também, mas a instituição vai ficar. Exato. E ela também já foi criticada antes. Mas hoje, a virulência e a agressividade contra a instituição, eu fico olhando e falo assim, bom, se nós começarmos a destruir as instituições, mas não somos nós. Vai sobrar o caos. Quem está atacando a instituição STF são os 11 que lá sentam, à exceção de 1, 2, se eu tiver boa vontade. Por quê? A Constituição e as leis brasileiras, elas são claras em alguns pontos. Sim. É proibido um juiz dar entrevista. É proibido que um juiz e um ministro do Supremo um juiz. É proibido, expressamente proibido, que ele fale de casos que estão sob seu julgamento ou que ele pode vir a julgar. Para ficar em 3 casos. O Alexandre de Moraes deu uma entrevista longa para as organizações Globo, em que ele prejulgou quase 2.000 brasileiros. Prejulgou. Ninguém pôs um revólver na cabeça careca dele e falou, Alexandre, você vai dar uma entrevista. Não, ele foi porque quis. Ninguém obrigou, pôs um revólver na cabeça dele e falou, você vai fazer fotos sensuais para New Yorker. Como ninguém foi com um revólver na cabeça dele e falar, você vai falar para o The Wall Street Journal. Como ele fez anteontem. Então, ele faz as coisas que a lei proíbe a um ministro. E quando a pessoa que é incumbida de manter a institucionalidade desse órgão, que é o mais importante do Poder Judiciário, e ele não o faz, quem está ferindo de morte a instituição é o ministro. E daí vem a virulência, porque um ministro não pode descer para a briga de bar. Quem já viu a foto do professor Moreira Alves no jornal? Nunca se viu. Nunca se viu. Quem é que vai num jogo do Corinthians e mostra um dedo do meio para um estádio com milhares de brasileiros e brasileiras ali e depois ainda liga para a empresa, para o jornal O Estado de São Paulo e diz, mande embora quem bateu esta foto, uma foto para ganhar prêmio. Este homem, ele destruiu o Supremo Tribunal Federal. E às vezes, porque a gente ergue um tom de voz, parece que a gente é virulento. Mas não tem grito de uma multidão que seja mais poderoso que uma caneta de ministro do STF no Brasil. E sempre foi assim. Você pega os trabalhos Cadê o Tramontina? da Constituinte de 88 e os lê.
O poder do Supremo, com uma Constituição deste tamanho, é imenso. Um dedo do meio de um juiz do Supremo mostra que aquilo não pode continuar ali. Que qualquer opinião... Porque o povo brasileiro é um povo sem educação formal. E o Brasil, o Estado brasileiro, assumiu o compromisso de educar, de dar educação para o povo, mas não dá. Então o que a gente vai esperar de pessoas simples? Porque o brasileiro é um povo simples. Quando você fica com raiva e você não sabe como se expressar, você fica com raiva. Fala palavrão. Pavinato, mas isso, ele como juiz supremo, e ele falou o dedo do meio. Ele falou na entrevista para o Washington Post que não vai mudar 1 milímetro do comportamento dele. Né? Você veja. Ele está falando de um caso que ainda está acontecendo. E ele disse que as provas serão olhadas, tudo vai ser analisado. Foram ouvidos 179 depoimentos e que tudo está sendo feito de acordo com a lei. Veja o depoimento do Cid. Quando ele fala, quero lembrar aqui que o senhor, se o seu depoimento for satisfatório, nós vamos cancelar o acordo de não fazer a persecução criminal contra sua mulher, sua filha e seu pai. O que é isso? O que é isso? Como diria Maria do Rosário com Jair Bolsonaro, o que é isso? O que a lei brasileira estipula em acordo de delação premiada? O acordo não poderá ter benefícios que ultrapassem o indivíduo do colaborador. Então a lei proíbe uma homologação de um contrato de colaboração que coloque filha, pai, esposa. E ele acha isso natural. E quando a gente faz a pergunta certa, e a lei? Por que o senhor não aplica a lei? Aí se malufa, um juiz não pode malufar e responder o que quer. Ele tem que ser objetivo. Exato. Não há Estado de Direito sem objetividade. Eu acho que daqui a pouco nós estamos invocando a tonga da mironga do cabuletê para dar decisão e pirueta nesse país. Você acha que ele vai condenar? Primeiro, ele vai condenar Bolsonaro? Ele já está, o Bolsonaro já está condenado faz tempo. E vai condenar com a pena máxima? Se tivesse apoio da primeira turma, ele já teria feito. Se você perguntasse isso para o jurista, ele falava, ele não poderia nem estar processando. Porque perdeu o prazo, perdeu-se o prazo. Mas ele está, esse é o fato. E isso é crime de abuso de autoridade. Mas está. Lei de 2019. Mas está, isso é fato. E aí vai ter o julgamento. Aí vai ter o julgamento. Você acha que ele aplica a pena máxima? Porque se discute muito também. Ele pode fazer tudo. Ele pode pôr até pena de morte. Do jeito que está o Brasil, ele pode escrever até nesse caso a cadeira elétrica. E tem gente que vai fazer assim, deve. Se discute o peso das penas às pessoas que invadiram a área dos 3 tribunais. Sim. Sem individualização de conduta, e foram condenadas a 14 anos, a 17 anos. Se discute muito o tamanho dessas penas em relação àquilo que foi comprovado ou não. Foi comprovado no mínimo que as pessoas estavam lá. Mas tem outras coisas lá que foram incluídas nas investigações, no inquérito e no julgamento. Você acha que em algum momento vai se voltar a discutir a pena destas pessoas? Não tem como. Juridicamente não tem como. Porque é tudo nulo. É tudo nulo, não tem validade jurídica nenhuma. Eu fiz uma pesquisa de jurisprudência nos estados. Sabe quantos % de traficantes que são presos traficando com fuzil na mão, sabe quantos % é de 17 ou mais anos de reclusão? Zero. Todos são penas menores. Você traficar com um fuzil automático no Brasil não dá isso. Aí, usa o critério de proporcionalidade que quiser, mas é tudo um absurdo. Quando o Sérgio Moro fez o que fez com o Lula, e eu passei acho que 2 anos e meio sendo chamado de comunista. Porque tu achava que ia... O Sérgio Moro, ele engendrou todo esse zeitgeist do inferno que hoje é praticado pelo Alexandre de Moraes. Verdade. Só que ele não se tocou que ele não era um juiz do Supremo, ele era um juiz de primeira instância. Agora, quando esse método Moro é aplicado no Supremo, aí o caos está instaurado. Aí o negócio sabe o que é mais engraçado de ver? Teve uma ocasião, e esta ocasião levou o ministro Gilmar Mendes a chorar em uma sessão. O então advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, hoje ministro do STF, da primeira turma do Alexandre de Moraes, presidente da primeira turma do Alexandre de Moraes, ele pediu uma parte porque o Moro estava atropelando uma etapa da audiência.
E o Moro se virou para o Cristiano Zanin e disse o seguinte: se o senhor quer presidir a audiência, faça concurso. Isso foi um desrespeito danado a um advogado. Eu, como advogado, à época, nossa, se um juiz falasse isso para mim, ele saia ascendente da audiência e eu saia preso. Mas ele falou, isso causou comoção no STJ, etc. E há algumas semanas, o advogado do Felipe Martins, na primeira turma, pediu uma parte porque o Alexandre estava editando trechos de uma conversa, e de fato está fazendo. Sabe o que o Alexandre disse para o advogado Felipe Martins? Que se o senhor quiser mandar na audiência, o senhor preste concurso. Mesma coisa. E o que o Alexandre Zanin fez? Não vi, não sei. Exato. Claro. Ninguém falou nada. Exato. Agora vem cá, Pavinato, você não enxerga a gravidade do que aconteceu e do que é chamado como tentativa de um golpe de Estado? Eu enxergo. Não, eu não enxergo como golpe de Estado. Eu enxergo como a gravidade da desinformação, mas não porque as pessoas foram levadas a dar um golpe. A gravidade de desinformação na vida das pessoas, de levá-las a acreditar que ir para Brasília num domingo de recesso, que não tem um deputado, um senador e um juiz do STF em Brasília, fosse mudar alguma coisa. Isso me preocupa quanto à ignorância. Agora, vamos fazer hipóteses. Vamos imaginar que todos que estavam ali eram realmente pessoas perigosíssimas que foram dar um golpe de Estado. Vamos trabalhar com essa hipótese. Vamos considerar que todos queriam dar um golpe de Estado, queriam fuzilar e empalar o corpo nu de Alexandre de Moraes no centro da Praça dos Três Poderes, e todos estavam comungando e compartilharam ali tarefas. Mesmo pensamento. Né? Um vai fazer uma coisa, outro... Estava tudo organizado. Vamos falar que realmente seria um golpe como nenhum outro. Mesmo não nessa foi. hipótese, em que todos assumem a sua vontade assassina de empalar tão nobre ministro do STF e apear o poder pelas mãos e entregar a Débora dos Santos o Ministério da Saúde e entregar ao João das Couves o Ministério da Fazenda. Considerando tudo isso, eu tenho que pensar o seguinte: ou eu sou o Estado de Direito ou eu sou o Estado de exceção. Se eu sou o Estado de Direito, eu preciso condená-los seguindo o princípio da estrita legalidade. Eu fiz isso? Não, então está errado. Ah, mas isso é muito grave. De fato, essa hipótese que eu estou considerando, ela é muito grave. Então, não há que haver uma exceção. Bom, no Estado Democrático de Direito, a exceção é prevista pela própria Constituição. Exatamente. Que, no caso, é o estado de sítio ou o estado de defesa. São duas hipóteses que tem que passar pelo Conselho da República, tem que ter aprovação do Congresso. São as únicas duas exceções previstas à vigência do direito. Ah, mas isso é tão grave, tão inimaginável, que não dava nem para prever. Então é mais fácil fuzilar, põe no paredão e fuzila, acaba com esse lenga-lenga. Porque a mesma coisa é você fuzilar. É a mesma coisa. Quando você especificamente citou o grupo de pessoas que foi lá no Palácio, porque eu comecei a pergunta assim, né? Uma dessas pessoas ficaram 2 meses na frente do quartel pregando o golpe, o que é um crime, pedindo a intervenção militar, o que é um crime capitulado na Constituição. Certo. Pedindo intervenção militar, pedindo que os militares voltassem ao poder, todos são crimes. Mas isso não é crime de golpe, isso é só incitação ao crime, que não dá nem prisão preventiva. É que eu te perguntei de uma forma geral e você... agora já está desdobrando, né? De um aspecto específico. E nós, cidadãos, não podemos chegar diante de uma autoridade e falar: mas eu não sabia que isso era crime. Não pode. A gente não pode. Que nem o Alexandre de Moraes, ele não pode virar e falar: eu não sabia que não rever a prisão preventiva de 90 em 90 dias e deixar uma pessoa presa até morrer, que é o caso do Clesão, eu não sabia que era crime de abuso de autoridade. Ele menos ainda. Tome. Agora, que crime que teriam cometido as pessoas que ficaram 2 meses? Incitação ao golpismo. Mas é o crime de incitação, porque o golpismo só existiria se as Forças Armadas falassem: povo, se é para o bem geral da nação e felicidade de todos, digam que a Esquadrilha da Fumaça vai sair agora e não vai sobrar para ninguém. Nós vamos arrupiar.
Mas não aconteceu. Exatamente. Então ficou na incitação, no máximo. No máximo. E no quebra-quebra. E o quebra-quebra. Só que o quebra-quebra, tanto a incitação como o quebra-quebra, você tem que individualizar a conduta. Exatamente. Se você vai ser condenado pelo quebra-quebra, você não vai chegar a 5 anos de cadeia. Às vezes rola até transação penal, porque não chega a 4. As penas estão passando de 5 por conta desses crimes do artigo 359 que foram inseridos, que são os crimes, né, contra a soberania e o Estado. Mas é tudo muito estranho isso. A única saída honrosa para o STF e para as pessoas que eventualmente foram, a única saída que apaziguaria o país seria a revogação desses artigos do Código Penal. Primeiro que são mal escritos, e a lei penal não pode ser dura. E se você revogar, não precisa ter nem anuência do STF, porque qualquer outra coisa que você faça, vai alguém entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, que piriri pororó. A revoga, acabou. Que acontece saída honrosa para todo mundo. Ninguém precisa assumir que está cometendo abuso de autoridade, ninguém precisa mais falar que aplicou pena fora da dosimetria. Passa uma borracha, mas ninguém está interessado em achar solução no Congresso. Ninguém. Mas você acha que não tem ninguém. Mas você acha que tem que passar borracha? Eu acho que... esbarrar no teu carro perto da tua casa, você vai lá e fala pro cara, você tem que pagar o para-choque do meu carro. Mas acontece o seguinte, quem é a Praça dos Três Poderes? É do Alexandre, do Dino? E se alguém esbarrar no para-choque do meu carro e eu for juiz, eu não posso julgar o caso. A gente tem que fazer as coisas certas. Exatamente. O povo não sabe. Esmagou. Não pode alegar que não sabe. Mas nós que sabemos, temos que explicar, temos o dever de explicar. Exatamente. Se a gente está na imprensa, mais ainda. Temos que explicar que, por mais grave que seja, o Estado de Direito repele a barbárie. Em direito criminal, tudo que não está na lei é barbárie. Então a gente tem que fazer perguntas primárias. Bom, aí ele se estende um pouco mais, mas o fato tem que ser feito a coisa certa. Ele tentou passar um paninho ali para o STF e tudo mais, mas, cara, no geral, não tem o que fazer. O STF está fazendo a coisa errada e o que tem que ser feito é a justiça. É isso que tem que ser feito e não fazer os outros de otário como o STF anda fazendo por aí.